Jesus ele começa aqui essa parábola falando a respeito do joio e do trigo. Eu acredito que todos vocês que estão aqui já ouviram falar do significado do joio. Jesus ele vai falar de algo bastante comum. Por que comum? Porque naquela época, queridos, as pessoas viviam disso. As pessoas viviam de grandes plantações. Até porque naquela época não existia tanta profissão como existe hoje. Hoje tem mecânico, montador, é verdade, operador de empilhadeira e muitas outras funções. Mas naquela época não tinha tudo isso. O povo vivia da terra, vivia da terra, da plantação. Então Jesus, muitas das vezes, ele falava uma parábola, ele usava aquilo que o povo vivia ou vivenciava. Eu poderia citar vários textos aqui, como a mulher samaritana, que Jesus usou a água para falar com aquela mulher. Então a gente vai ver Jesus falando por muitas vezes por parábola. E Jesus ele está falando aqui, irmãos, a respeito do seu reino. Então Jesus compara agora um semeador, um trabalhador que inicia o seu plantio. Se a gente for analisar um pouco a cultura naquela época, que o povo plantava, existia um trabalho que eles faziam. Primeiro, eles tinham que preparar a terra. Repita comigo, eles tinham que preparar a terra. Mas por que ele preparava a terra? Porque era uma necessidade de preparar a terra para depois semear a boa semente. Então, o trabalho era árduo, era trabalhoso, era dificultoso, sol castigante muitas das vezes, mas eles estavam ali, por quê? Porque eles queriam colher. Quem planta, quer colher. Quantos dizem amém? Amém. Se eu planto o pé de macaxeira, eu vou querer colher macaxeira. Se eu planto o pé de graviola, eu vou colher graviola. Então, quem planta, quem trabalha, todo trabalhador, ele é digno do seu salário. Então, quem trabalha, recebe. Você tem trabalhado no Senhor? Glória a Deus. Você tem se dedicado na obra do Senhor? Vai vir recompensa de Deus para você. Glória a Deus. Louvado se Deus tem recompensa para você. Você que trabalha para o reino do Senhor. Então Jesus, irmão, por muitas vezes ele falava, por parábola, usando algumas comparações. E esta parábola é tão interessante, porque o semeador dessa parábola aqui não é o homem. O semeador aqui nessa parábola aqui não representa o homem. O semeador aqui é o próprio Jesus, é o próprio Cristo. Foi ele que semeou a boa semente. Repita comigo, foi ele quem semeou a boa. E quem é essa semente? Pergunte para mim, quem é essa semente? Diga, essa semente sou eu. Você é a boa semente que Cristo plantou aqui nessa terra. Você pode dizer amém por isso? E se Jesus ele plantou você aqui, é porque ele sabe que você vai dar o quê? Crescimento. Glória a Deus, vai dar fruto. Então Jesus aqui vai falar, irmãos, do fim dos tempos. Jesus ele vai falar da grande colheita. Então o trigo aqui, a boa semente aqui, representa nós que somos a igreja do Senhor. Nós fomos plantados aqui nessa terra por Cristo para a gente dar o crescimento. Mas eu vou dizer algo para vocês aqui. Tem muita gente que não tem dado crescimento. E precisamos, irmão, dar crescimento. Precisamos dar fruto. Jesus certa vez com seus discípulos, ele vê uma figueira distante. E ele percebe que não tem fruto naquela figueira. O que Jesus faz? Amaldiçoa a figueira, ela seca na hora. Ou seja, eu e você temos que dar fruto. Que fruto você tem dado ao Senhor? Será que o Senhor ele pode contar contigo nessa seara? Porque a boa semente tem que dar fruto. Então nós somos plantados, irmãos, aqui por Cristo nessa terra para dar o crescimento e para dar fruto. Jesus mais adiante ele vai falar também a respeito da terra. A terra aqui representa o mundo. Repita comigo, a terra. Ela representa o mundo. A terra aqui representa o mundo. O mundo aqui não é a igreja. Como muitas pessoas pregam. O mundo aqui não é a igreja. A igreja é o que, irmãos? Semente, irmãos. Semeador é Cristo. E a igreja é o que? A boa semente que foi lançada onde? Na terra. Nós somos plantados aqui nessa terra para fazer a diferença, para ser luz por onde a gente passar. As pessoas têm que ver Jesus na nossa vida. A luz de Cristo tem que
Nós fomos plantados, mas nós não fomos plantados só aqui. O Senhor ele vai continuar a parábola dizendo que quando os trabalhadores eles dormem, o inimigo vem e semeia o que, irmãos? O joio. É interessante que ele fala que quando os trabalhadores dormem, naquela época o sol era castigante, provavelmente ele trabalhava o dia todo, não é isso? E quando chegava a noite, eles dormiam. Só que existia outras pessoas também que trabalhavam no campo, que também tinham lavouras, plantações, e às vezes eram pessoas invejosas, pessoas que não queriam ver o seu próximo crescer. E aí justamente que aparece o joio, né? A Bíblia vai dizer que ele é semeado no meio do trigo. Mas só que o joio, ele é diferente do trigo. Repita comigo: o joio, ele é diferente do trigo. Ele se parece com o trigo, mas ele não é o trigo. O joio ele se parece com o trigo, mas ele também foi plantado aqui. A diferença aqui, irmãos, do joio e do trigo é que quem plantou o trigo foi Cristo, quem plantou o joio foi o diabo. Então uma diferença muito grande, irmãos, do joio e do trigo. O joio ele pode estar lá fora, como também pode estar aqui. Ele pode frequentar os nossos cultos, sim ou não? Pode. O joio ele pode estar lá no trabalho, sim ou não? Na escola, sim ou não? Glória a Deus. O joio ele pode estar em qualquer lugar. Mas sabe o que eu achei interessante, irmão? Quando Jesus ele começa a sua parábola dizendo que quando o joio é semeado, os trabalhadores queriam arrancar o joio. Aí o semeador vai dizer: não, porque se arrancar, vai arrancar o que? Vai arrancar o trigo junto. Deixa crescer junto. Eu parei um pouco para pensar nisso e fui pesquisar um pouco a respeito disso. Sabe o que é interessante aqui? É que o joio, ele tem uma raiz muito profunda. Ele se enraizava fácil, o joio. O joio era irmão de ser arrancado. É por isso que o Senhor diz: só Ele que vai arrancar no último dia. Só Ele que vai separar no último dia. Ou seja, a raiz do joio era profunda. Então, se arrancasse, realmente danificaria, arrancava junto o trigo junto. Percebe que o joio, a semente do diabo, ele se enraiza, porque ele só quer, o diabo ele só quer uma brecha na vida do crente, sim ou não? Na vida de uma pessoa para destruir, sim ou não? Então o joio, irmão, ele se enraiza fácil no lugar. Paulo vai falar um pouco a respeito disso, que a gente vai ver mais na frente. Então o joio, irmãos, ele tem uma raiz profunda, dificilmente de ser arrancado. Então eu não posso arrancar o joio. Você não pode arrancar o joio. Você não pode dizer quem é joio. Eu também não posso dizer quem é joio.
E nós temos que estar preparados para o tão grande dia. Quantos dizem amém? Amém. Glória a Deus. E Jesus ele continua a parábola, e agora Jesus ele vai falar a respeito do inimigo na parábola. O inimigo aqui que semeou o joio no meio do trigo representa o diabo, porque foi ele mesmo que semeou no meio do povo. Amém? A ceifa é o juízo de Deus sobre toda a terra. É quando findar aqui, é o juízo de Deus que vai vir. E os ceifeiros aqui são os anjos que Deus vai dar ordem para separar o joio do trigo. Então quem é trigo vai ser posto no celeiro, e quem é joio vai ser lançado no lago de fogo. É até pesado, né, irmão, isso aqui. Mas é algo interessante o que Jesus ensina aqui os seus discípulos. Porque muitas pessoas, irmão, não estão se preocupando com isso. Né? Não tem se preocupado com isso. O dia passa, né? A noite chega. Na verdade, o tempo vai passando, a gente vai vendo nossos filhos crescendo, a gente vai envelhecendo, porque a gente nasce, né? A gente cresce, a gente reproduz e a gente envelhece. É que nem água, né? E morre. Então isso vai passando, né? E a gente não vai se atentando a isso. E o Senhor deixou isso bem claro, que o fim vem, que o grande dia vai chegar, a grande colheita vai chegar. E o Senhor ele há de separar, glória a Deus, no grande e último dia. O ceifeiro aqui são os anjos que o Senhor, que eu falei, vai dar ordem. E ele vai dizer para aqueles que são trigo, vem bendito, né, meu Pai, para o gozo. Quem quer entrar nesse gozo aqui nessa noite? Glória a Deus. O Senhor ele trouxe aqui nessa noite. Louvado seja Deus, você não chegou aqui por acaso. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer a você que o fim está próximo. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E nós temos que estar preparados para tão grande dia. A seara é muito grande, né, como diz. E os ceifeiros são poucos. O mundo é vasto. Não é verdade? Temos que tomar muito cuidado com isto, porque o grande dia está próximo. Então Jesus, ao contar esta parábola aqui, Jesus ele queria passar para os seus discípulos a importância de estar preparado, a importância do que eles iam enfrentar na sua trajetória. A gente ainda não sabe o que é perseguição, sabe? Não. A gente não sabe o que é perseguição. Até porque a gente aqui somos, graças a Deus, somos um pouco liberais. A gente pode hoje ler a Bíblia na nossa casa, a gente pode frequentar o culto, mas vai chegar um dia, irmãos, que a gente vai querer estar na igreja e a gente não vai poder estar. Vai chegar um dia, irmãos, glória a Deus, que talvez essa Bíblia aí que você carrega, que eu carrego, que muitas vezes a gente deixa lá no sofá, em cima do gato, glória a Deus, muitas vezes a gente só pega ela quando a gente prega, quando a gente quer vir à igreja, irmãos. Glória a Deus. E a gente vai procurar, irmão, essa Bíblia aí que você tanto carrega, que é a palavra de Deus. E vai chegar um dia, irmãos, que talvez você não vai estar com ela. Glória a Deus, ela pode ser arrancada de nós. Aleluia. Glória a Deus. Então temos, irmão, que se preocupar com isto. Temos que se preocupar com o fim. Glória a Deus. O fim é só quando a gente parte dessa vida aqui, não. O fim pode ser a qualquer momento. Pode ser agora. Pode ser daqui a 5 minutos. Pode ser quando você chegar na sua casa. Vai ser de repente. Os discípulos queriam saber quando ia ser a hora. Quando é que vai ser a hora, Senhor? Seria muito bom se a gente soubesse a hora, sim ou não? A gente ia se preparar, sim ou não? A gente ia se dedicar mais, sim ou não? A gente ia buscar mais, a gente ia consagrar mais. É verdade? A gente
não disse quando é que seria e nem disse quando seria agora. Porque seria muito fácil, né, irmão? Seria muito fácil. Eita, vai ser domingo, eu vou perdoar aquele irmão que eu feri, né? Glória a Deus, não é verdade? Aleluia. Vou começar a buscar mais. Os discípulos queriam saber isso, mas Jesus não revelou a ele. Então tem coisas que Jesus não vai revelar ao homem, só pertence a ele. Glória a Deus. Mas Jesus, ele usou profetas, como usou apóstolos aqui. Glória a Deus, para nos alertar, para que a gente venha se preocupar, irmãos, a cada dia com isto. É muito bom estar aqui nessa noite. Tem muita gente que queria estar aqui hoje nessa cadeira e está pedindo muito a Deus que Deus dê uma oportunidade para ele estar aí. Glória a Deus. E muitas vezes, irmão, a gente tem a oportunidade. Glória a Deus. E muitas vezes a gente sai de casa tão preocupado, às vezes angustiado, caminho tão longe, muitas vezes a gente não aproveita o momento de tanta gente, irmãos, querendo estar aqui para dar glória, para dizer que Ele é grande, que Ele faz, que Ele é maravilhoso, que Ele é poderoso, glória a Deus, que Ele liberta o homem, glória a Deus, louvado a Deus. Tem muita gente aí fora, irmão, caído no álcool, nas drogas, e muitas das vezes chora querendo sair do vício, chora querendo sair da bebida, glória a Deus, mas não consegue vencer o vício. E muitas das vezes nós estamos aqui e não aproveitamos o momento, entramos muitas vezes na igreja, não falamos muito com Deus, oi Senhor, estou aqui, glória, e levamos isso como se leva nos dia a dia, a gente vai levando e a nossa vida vai degredindo, e temos que se preocupar com isso, irmãos. Glória a Deus, porque o dia está próximo. Glória a Deus. E nos últimos dias, Deus, Ele tem falado